edição da TV Espaço Homem. Vamos entrevistar novamente, já tivemos a honra de entrevistá-lo por telefone, mas agora aqui, né, via Skype, aproveitando a quarentena, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Dr. Guilherme Botelho Júnior. E ele é um importante ativista de direitos humanos, né, tem 2 doutorados. A gente vai conhecer bastante ele agora, que a gente vai solicitar que ele faça os cumprimentos a vocês. Eu vou perguntar mais algumas coisas, nós vamos aprender muito com ele hoje. Doutor Guilherme, é uma honra, e deixo aí os seus cumprimentos para os nossos internautas. Muito boa noite a todas. Eu prefiro falar no feminino, porque já estou cansado desse todos. Esse mundo é muito, muito masculino. Então, boa noite a todas. E que os meninos se sintam contemplados com esse boa noite a todas. Tá? Obrigado por mais essa oportunidade. E estamos aqui para a gente conversar um pouco. O mais importante, assim, que eu considero, e há muitos anos que a gente se conhece, é o que eu admiro da sua formação, a luta que foi também, né? Porque é um pioneiro. Os pioneiros sempre apanham muito, como eu digo, né? Então, a sua história é belíssima, uma das mais belas histórias contemporâneas que a gente tem, não é? E o senhor é um detentor de doutorados. Então, eu gostaria assim, que fizesse um breve resumo para o pessoal entender essas suas vitórias, não é? Olha, eu não considero isso vitória, mas sim uma obrigação, né? Porque eu defendo a tese de que não existe nada melhor nesse mundo do que você conseguir buscar uma formação acadêmica. É evidente que em algumas situações você até acaba lastimando, né? Porque vê esse mundo na situação em que está, com as pessoas agindo mais com o cotovelo, para não falar outra coisa, do que com o cérebro, né? Então a gente fica assim meio estremecido. Mas eu, com a graça de Deus, eu tive graça de Deus e, acima de tudo, com meu patrocínio, né? Que meu pai era engenheiro, minha mãe era professora. Então eu fui seguindo a rotina deles, né? O que eles determinaram, certo? Meus irmãos, com a graça de Deus, todos têm graduação acadêmica. Bancaram escolas universitárias. E a gente sabe que era muito mais difícil. Eu não faço comparações, tá? Era realmente difícil como é hoje. Né? Uhum. Eu tinha muita facilidade porque eu jogava basquete, não tinha outra atividade profissional. E aproveitava para ir buscando essas graduações acadêmicas. Né? Hoje o senhor poderia dizer os seus doutorados para as pessoas entenderem? Eu fiz educação física, né? Isso, naquele tempo não era nem faculdade ainda, né? Era como no meu tempo era um curso normal, mais ou menos, uma extensão do primeiro grau, né? E depois eu acabei fazendo mestrado e doutorado em educação física. E, por fim, eu fiz teologia, onde também busquei meu mestrado e doutorado, né? Mas eu nunca dei aula de liturgia, no caso de teologia, sempre dei aula de história da igreja, porque eu também sou graduado em história, né? Bom, é importante que o senhor tenha abordado essa questão dos doutorados, principalmente a área teológica. É muito raro a gente encontrar homens falando que tem formação de teologia, né? Muito mais com doutorado. Agora é interessante e explica o trabalho belíssimo que o senhor vinha fazendo. Agora com a quarentena tivemos problemas, né? Mas aqui em São Paulo, uma das horas, eu acho que já deve estar nos calendários, a origem, né, que tem do seu trabalho da paróquia Nossa Senhora dos Pretos, onde faz uma festa durante muitos anos. Eu gostaria que ele explicasse como. E esses afros brasileiros que às vezes não têm oportunidade de nada, né?
são acolhidos e tem uma grande festa, e muitos religiosos católicos e de lideranças e até mesmo os padres, né? Uma festa belíssima em homenagem aos que são descendentes, né? E as orações, enfim, a Nossa Senhora dos Preços, eu estive na paróquia, é uma coisa que emociona, não sei porquê, talvez tenha essa aura do seu trabalho lá. Conta pra gente como que é, quantos anos fez isso, vai? Olha, eu não. Primeiro, vamos deixar claro, o meu trabalho pastoral sempre foi junto à igreja de Nossa Senhora Aquilopita, na Bela Vista, né? E lá na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Certo. os Homens Pretos de São Paulo, que fica ali no Lago do Paissandu, Uhum. bem em frente à Galeria do Rock. É verdade. Essa Irmandade já tem 300 anos, né? E é uma igreja que foi construída por negros escravos, negros e negras escravizados. Eles não só construíram aquela igreja, como também eles ah, fizeram todo o patrimônio no que hoje a gente vê. Uhum. Essa comunidade, ela era, a princípio, onde hoje nós chamamos a Praça Antônio Prado. E essa igreja, ela foi ereta ali onde é a Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadoria. Uhum. Com a expansão da cidade, eles pegaram aqueles negros que lá estavam, simplesmente despejaram e jogaram naquele espaço onde hoje está, porque ali já era periferia. Né? A princípio se pensou em enviar aquela irmandade lá para o Bom Retiro, né? Mas depois de muita conversa, acabaram tendo o prazer de nos enviar para aquele lugar que hoje é praticamente o centro da cidade. É o coração, é. Não havia apenas a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Paulo, pertencente à comunidade negra. Havia também a igreja de Santa Ifigênia, que todos nós ali conhecemos, né? Havia também a igreja da Boa Morte, que fica ali já do lado na Rua do Carmo, né? E havia também essa igreja que nós hoje chamamos a Igreja dos Enforcados, Uhum. lá na Liberdade, né? Verdade, é. Que é uma igreja que tem uma historicidade também, toda ela peculiar. Tá? Uhum. Mas, na realidade, o meu trabalho pastoral é junto à pastoral afro-brasileira, a pastoral afro-aquilopita, que existe desde 1988, quando do centenário da abolição da escravidão no Brasil. E aí houve uma campanha da fraternidade, essa campanha da fraternidade recebeu o nome de Povo Negro, ouviu o clamor desse povo, foi uma conquista junto à CNBB do saudoso Padre Toninho, do saudoso deputado José Cândido. E aí nós continuamos aquele trabalho, né, que é fruto dessa campanha da fraternidade, né? Era o Padre Batista, que eu havia me esquecido, né? E outros seminaristas e religiosos que ajudaram a construir essa pastoral da Igreja Católica. Então, Né? a festa se dá em que período? Acontecia em qual período, vamos por exemplo? Bom, na festa da Quiropita é sempre no mês de agosto. Nesse É. período em que nós estamos vivendo, está tendo a festa da Quiropita. Mesmo com os entraves da pandemia, Uhum. está se fazendo um trabalho de delivery, né, em que você faz o pedido pela internet e depois passa lá no sábado e come lá uma forraça, que é uma delícia, aquele macarrão da mama, aquela coisa toda. Né? Então, E, e a destinação, a ah, arrecadação desse dinheiro, a destinação dele, são para as obras sociais da Quiropita, que é uma comunidade orionita, né? E São Luís Orione, quando esteve aqui, até por volta de 1939,
ele muito lutou para que houvesse uma casa de formação eclesiástica e também religiosa para negros e negras, mas foi obstado, não conseguiu permissão, porque, no caso, o Dom Duarte, que era o arcebispo da época, não permitiu. E nós temos, Certo. inclusive, esse documento. E o dinheiro que nós arrecadamos nessa festa da Quiropita é destinado para dar sustentação a esses eventos que nós já fazemos, ou seja, nós damos comida, damos almoço para o povo de rua, os 365 anos de idade, do dia, do ano. Temos uma creche, temos lá um atendimento a idosos, temos escola de alfabetização para adulto e também temos um núcleo em São José dos Campos, onde nós atendemos os jovens em fase de recuperação de drogações em que eles estão envolvidos. Agora, Já deixa eu lhe fazer uma pergunta, pois não. no tocante à Irmandade do Rosário, né? Eles fazem agora, no mês de outubro, todo um evento voltado à espiritualidade do Rosário. Né? Certo. Então, eles fazem uma novena, fazem uma festa. Hoje não é tão concorrida, né? Mas Mas, tempos atrás ela era muito concorrida. Havia a festa ali do lado, naquele lugar, tem um. doutor, bom, infelizmente, doutor, eu tenho lido algumas coisas a respeito, né, que praticamente nós temos duas pandemias, né? A da Covid-19 e das lideranças tóxicas, como dizem, né? Então, o que está acontecendo? Há uma situação racial inesperada no Brasil, em algumas áreas e, infelizmente, também comparativamente em alguns campos internacionais. O que eu achei interessante é que, por mais que eu procurasse, eu não encontrei dados de quilombolas atuais, né? A gente tem informações, por exemplo, de ribeirinhos, palafitas, favelas, tudo sem condições de água potável, sendo que a maior parte que estão nas favelas ainda são os descendentes afros, né? E o que me espanta também, que eu li em fonte segura, que São Paulo, com seus 12,2 milhões de habitantes, 50% são negros e pardos. E como é que nós temos as políticas públicas para quase metade de São Paulo? O que o senhor tem para nos informar? A questão é que o negro no Brasil e no mundo, exceto na África, né, ele não tem representatividade política. Pode ser que alguém um dia consiga me convencer do contrário, mas eu não vejo nenhum tipo de avanço em políticas públicas, em oferecer um pouco de direito e dignidade para uma, uma camada da população, se essa não tiver representação política. A gente tem meia dúzia de deputados somados pelo Brasil afora, tanto nas câmaras estaduais como na Câmara Federal. Temos também meia dúzia de vereadores, também no mesmo mistério, né? Quase que, se você for somar prefeitos, governadores, então não tem nenhum. E a gente vai depois dos outros poderes, no Poder Judiciário, né? A gente também não encontra nenhuma representação, né? Ou a mínima representação. E depois, no Poder Central, em Brasília, né? Os negros que foram indicados pelo líder dessa pandemia atual, ele só é negro na cor, não é negro de coração e de alma, né? Diante disso, a gente fica totalmente amarrado em nossas ações. Quer dizer, somos os alvos preferenciais por uma polícia que a gente pode dizer genocida, sem medo de errar, né? Porque os maiores alvos do homicídio no Brasil doloso está reservado a negros e a mulheres,
né? E quando vai para o contingente feminino, de gênero, as mulheres negras sempre estão morrendo em maior quantidade. Ou seja, a cada 2 horas hoje esse país mata uma mulher, né? A cada 40 minutos esse país mata um jovem negro. E como nós somos uma camada da população totalmente acéfala de seus direitos, diante disso nós não temos um sentido de raça, como existe nos Estados Unidos, porque se assim fosse, a gente já tinha incendiado essa nação. E é duro você ser obrigado a fazer essa proclamação, porque esse país existe porque o negro existe. Esse país foi construído por nós. Os meus antepassados, os nossos antepassados negros, eles adubaram essa terra aqui com suor, sangue e muita lágrima. Viemos trazidos para cá numa diáspora forçada. Fomos sujeitos a todo tipo de maledicência por um povo que se dizia cristão católico, nos negando roupa, nos negando calçado, nos negando comida, nos negando o direito de viver. A única coisa que nós tivemos nesses 300 anos de escravização e nesses 100 e poucos anos que se passaram de lá para cá, o único direito que nós temos é de morrer. É a única coisa que existe de nós. É a morte, minha querida Beth. Mais nada. Não? Onde eu estava pensando agora à tarde que loucura, eu nunca vi, eu tenho inúmeros amigos brancos, eu nunca vi um amigo branco meu ser obrigado a dirigir-se ao filho, e você nunca dirigiu-se assim a seu filho, instruindo ele, olha, quando a polícia te parar na rua para uma visita, você tem que agir, numa revista, aliás, você tem que agir assim, 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 assim. Nós somos obrigados a falar isso para os nossos filhos. Existe coisa pior do que essa, do que você ter que prevenir o seu filho, o seu neto, o teu sobrinho. Quando chega o período em que há essas saidinhas, né, que eles promovem, que a polícia, que o Poder Judiciário promove, a gente já põe de alerta toda a nossa criançada. Olha, pelo amor de Deus, toma cuidado, não vai para tal lugar, e se for, sabe? E independe disso, se é um menino filho de classe média, que eu posso considerar que eu sou como o meu, né? Ou de uma classe pobre, ou de uma da classe rica. Porque a polícia não quer saber, a polícia cumprimenta a nossa garotada dando tapa na cara. Agora, quanto à parte do emprego, vamos pensar, né? Atualmente nós estamos num alto índice de desemprego. Né? Até eu perguntei a uma pessoa que está trabalhando muito no assistência social na questão de recolocação, né? E eu disse para ela, mas escute, as multinacionais botaram cotas para... O que fizeram? Como que está? Aí ela disse assim, não, tem algumas que estão exatamente empregando só se for descendente afro, por exemplo. Assim, eles querem fazer uma promoção de incentivo. Tá? Então, eu acho que tem algumas coisas que estão sendo conscientizadas. Nós fizemos um trabalho na edição anterior e mostramos a questão das professoras formadas em nível superior que não são tratadas com a devida, né? Como o senhor aqui, eu estou tratando de doutor, porque o senhor é doutor várias vezes, né? E elas fazem um doutorado e não têm o determinado respeito acadêmico. Isso valeu. Até em grandes escolas de classe alta está tendo um movimento, né, para poder fazer a conscientização, os direitos, né, do pessoal afro, introdução de matérias, disciplinas, relacionamento com as outras crianças. E aqui, meu abraço a todas e uma emoção muito grande de ver que, né, tem escolas que estão não diferenciando as pessoas pela classe social, enfim, né?
Muito triste algumas coisas ainda que estão sendo passadas, mas eu acho que a primeira condição está exatamente nessa mobilização de pais, né, que querem que seus filhos não sejam racistas, não trabalhem com desprezo a qualquer outra diferença, né? Então, eu acho que está complicado. Agora, no seu ponto de vista, pelo que o senhor, no seu ativismo, como que está a questão do desemprego, os direitos trabalhistas, como é que está? Muita gente tirando esses benefícios, como que está a situação? Está complicada, né, meu amigo? Na verdade, Beth, quem tirou os benefícios foi o governo que aprovou umas leis aí asfixiantes, né? E é terrível isso. O que eu acompanho ao longo desses meus quase 80 anos de vida é que, na escala de prioridade das empresas, eu digo isso das empresas de modo geral, no Brasil, o pior salário que tem é da mulher negra. Depois vem do homem negro. Depois vem a mulher não negra. E depois o homem não negro. Em toda a minha carreira profissional, eu só consegui equidade e tratamento igual quando eu trabalhei no Banco Safra, onde eu fui inspetor. Lá havia equidade. Mas por que, acima de tudo, não querendo justificar o seu José Safra, ou o que venha a ser? É porque eles viveram situações muito semelhantes à nossa. Racismo, preconceito, intolerância. Sabe? Mas fora isso, minha querida, eu não tenho visto mudança em lugar nenhum. Há algum avanço, mas, sabe, um banco aqui avança de um lado, do outro não avança, e assim por diante. Uma metalúrgica avança de um lado, não avança do outro, sabe? Eu lembro que meu pai era engenheiro mecânico, ele trabalhou na Ford, trabalhou na Willys, trabalhou na Ford, trabalhou na Volkswagen, e ele dizia, primeiro que ele era o único engenheiro mecânico negro, tá? Mas na hora do vamos ver, de pôr o lerite em cima da mesa, ele sempre disse, olha, filho, eu sempre ganhei menos do que os outros engenheiros, independente da questão de capacidade. Que Tá? coisa, hein? Eu vejo os exemplos assim, maluco. Nós temos 75 anos, né? E eu vi Kabengele Meneng fez 75 na USP, simplesmente fez 75 anos, chamaram lá e, olha, toma a canetinha, toma o diploma de muito agradecimento, enfim. Aí se questiona, poxa, mas tem uns não negros, né, uns decanos aí, que para andar no campus eles estão usando andador com GPS, que é para ver se ele consegue se encontrar. E não acontece absolutamente nada. Já vai ser um negro, a primeira coisa que faz aos 75 anos já toma sua carta de euforia, pode aposentar. A questão salarial, de vagas, de oportunidades, ela é notória, mas é muito bom que o senhor, na sua formação, né, também faça esse alerta, né? Quer dizer, não é uma coisa assim que é a mídia que está inventando, enfim, né? Quer dizer, uma coisa que está real. O que se verifica, né, de algumas informações, digamos, midiáticas, né? Aumentou o número de pessoas que chegaram à universidade, aumentou o número dos que, inclusive, ficaram muito bem classificados nos vestibulares, aumentou o número de formados em nível superior, né? Eu não sei se essas pessoas, como o senhor está colocando aí, elas têm uma boa colocação após serem formadas. Essa coisa não existe um estudo ainda, né? Está em aberto. Agora,
de todas as dificuldades que me parece que são maiores e mais gritantes, que afetam a vida humana, né, o viver, como você está falando, são dois, né? A questão da saúde, que eu não sei como que está o atendimento da saúde, tá? Chegaram 3 acidentados, um é negro, tem diferença, entende? Essa coisa ainda não, ninguém explicou nada, procurei pra caramba, não sei se tem uma diferença de atendimento, né, de emergência, de formação, por exemplo, sei lá, de plano de saúde, eu não encontrei um estudo sobre isso, e também não encontrei as questões assim, quantos mais envolvidos em acidente, sempre parece que são homens que são mais envolvidos em acidentes, inclusive fatais, com invalidez e tudo, mas não classifica ainda, né, se é ou não. Quanto à capacidade de se, o mundo acadêmico ainda a gente falou há pouco, né, mas assim também, militares, né? Não se sabe quantos militares são negros, homens ou mulheres, é uma brecha que existe, né, para se saber. A questão também, por exemplo, assim, que não se tem um resultado, digamos, né, de avaliação, são exatamente essas questões de empreendedorismo, já alguns negros e negras se destacando muito, né, mas não há um estudo econômico, assim, sabe, a explicação sobre a aquisição de casas com mais recursos, bairros, não existe, é um silêncio, é isso que me, a palavra que eu acho que vai doer mais a gente falar, né, mas por que esse silêncio? Se está se destacando, um fato notório, né, quer dizer, uma realidade que tem que ser mostrada até de incentivo, né? Primeiro, vou deixar bem claro o seguinte, que, pegando um gancho ainda na última questão, se há um caso de desemprego, né, como nós estamos vivendo, se uma empresa passa por necessidade, a primeira demissão que vem até ela do empresário, né, são demitir pessoas negras. Né? Eu me lembro que eu estava numa época no metrô e no governo Quércia e houve uma paralisação e o Recursos Humanos do metrô fez uma demissão de 300 pessoas. Se você acertar qual a quantidade de negros naqueles 300, Nossa. te dou um prêmio. Agora te mando uma viagem que eu vou para os Estados Unidos para você. Ninguém sabe que o senhor viaja tanto, aí a convite ainda, né? Mudou o tempo, né? Foram Não sei. os 300 eram negros. A Olha, micaria foi tão grande que o próprio governador falecido Quércia voltou atrás e readmitiu todo mundo. E isso mostra como é que caminha, né, a humanidade dentro desse Brasil. A questão do SUS, existe até um documento, né, do próprio governo, sabe? E que ele reconhece que há o racismo dentro do atendimento do SUS. Se chega lá uma parturiente negra, uma parturiente não negra, vai se atender primeiro a parturiente não negra, porque a negra disse que é a mais forte. As questões de doenças endêmicas que nós temos, que são próprias nossas, como sim. anemia falciforme, né? Ninguém fala que é isso, Pressão né? alta, como diabetes, sabe? Fica tudo assim, né? Quer dizer, a gente recebe medicamentos para a nossa questão de pressão alta ou baixa, sei lá, totalmente que não resolve o nosso problema. É um medicamento que serve para todo mundo, mesmo para nós não negros, para nós Sim, que negros. diferença, Não né? faz nada. Uhum. Agora, ontem, esses dias foi aprovado de que na contagem dessa pandemia se faça uma contagem racial e de gênero, para ver Sim. se consegue estabelecer como é que é, porque
já nós temos certeza de que a maioria desses hoje 120 mil mortos, que coisa horrorosa, que coisa nefasta, que falta de eu nem digo de vergonha, mas que falta de humanidade, né? Você ter 120 mil mortos dessa forma que está sendo feita, com uma desorientação geral, ninguém sabe qual é a verdade, ninguém sabe o que realmente está acontecendo, ninguém sabe o que é que vai acontecer, sabe? Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Eu não sei o que governo pode ganhar alguma coisa permitindo que esse estado essa situação perdure a esses 6 meses, tá? A gente Certo. sabe. Quer dizer, mas nós sabemos que a grande maioria dos que morreram de Covid-19 são negros e negras. É. Nós estamos. Nossa, é uma situação terrível, sabe? O senhor fala assim com muito coração, né? Eu sei quanto deve estar sendo difícil a sua abordagem e eu lastimo profundamente fazer essas perguntas, mas o senhor na sua liderança, na sua especialização, no seu conhecimento, no seu relacionamento mundial, eu acho que é a pessoa mais importante no momento que toda a mídia deveria estar entrevistando o senhor, não nós na nossa simplicidade aqui, né? Skype, aí de noite, né? O senhor cansado de viagem, tá lá em Ribeirão Preto, num calor incrível, para nos atender, né, gente? Pensa bem, né? Eu acho assim, tem um grande reconhecimento pelo que o senhor está fazendo, né? Eu entendo tudo que o senhor fala, porque a gente tem estudos também dessas questões né, de ativismo de raça negra e outros ativismos também, como direitos humanos, né? Agora, eu não sei nem como que eu vou fazer essa pergunta, mas eu gostaria de falar, né? Nós estamos falando da pandemia, nós estamos falando de um monte de coisa e daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Mas pensa bem assim, nós temos no momento atual, em alguns países, né, uma onda que fazem, eu acho que é nem 10% do que está acontecendo aqui, vão, né, algo com relação à pessoa de raça negra, e daí tem um movimento todo social, de cidadania, de ativismo de ONGs, enfim. Mas nós estamos no silêncio aqui no Brasil, em São Paulo, e é horrível ter que perguntar isso, né? Mas o que aconteceu com as nossas ONGs, com os nossos ativistas? O que aconteceu com o terceiro setor? Tem algumas atividades que estão entrando com ações internacionais, inclusive na Organização dos Estados Americanos, que o senhor tem boa entrada, tem respeito mundial, né? O senhor tem um respeito mundial. Mas o que está acontecendo que não tem um movimento mais intenso como tem em outros países? Por que esse silêncio? É triste perguntar isso, né? Mas é vergonhoso, mas é real. A quantidade de desinformação ela é tão grande que, no fim, você não sabe onde você vai se ancorar para fazer um juízo de valor, não? Uhum. É muito difícil você ficar naquele negócio entre o esportista, né, e a gripezinha, né, e o outro que tenta tratar de uma forma mais séria. A gente não sabe, na realidade, qual é o peso de cada uma dessas informações, né? Puxa vida, eu jogo vôlei aqui com o meu pessoal de 80 anos aqui em Ribeirão. Pô, nós tivemos 3 falecimentos, 3 mortes. Eu recebo dados, informações de outros núcleos, né, porque a gente tem os Jogos Regionais de Idosos e o Jogo Estadual do Idoso aqui em São Paulo, e diversas outras pessoas, infelizmente, vieram a óbito por causa dessa pandemia, né? E, ao mesmo tempo, você se depara com uma situação em que há um governo que está se acabando, né? E que deveria, se prova for levada avante, até ser preso, né? Que estava roubando e desviando dinheiro que seria usado para o combate à pandemia.
E há diversos secretários de Estado da saúde que a gente vê nos jornais, né? E que fica realmente abismado, mas o que é que está acontecendo? Né? Não há não há um tratamento igual. Não há um tratamento igual. Porque se eu, por um acaso, adoecer, se eu pegar o Covid-19, eu vou ter aqui praticamente um médico 24 horas por dia, eu vou tomar soro de hora em hora, eu vou ter toda uma profilaxia, o que vai acontecer? Eu levanto e tirei de letra, foi uma gripezinha. Mas aquele que é obrigado a ficar na barraca, que agora já está sendo até desmontada, e que não tem nenhuma, perdão, não tem nenhuma possibilidade, o que ele vai acontecer? Vai morrer a míngua. A família vai ficar enlutada vendo aquele ser que ama desmontar a família, né? Desmontar a família, e ela é inerte, não vai poder nem comparecer no enterro se for levado a sério. Então, meu Deus do céu, isso é desumano demais. Sim, mas e aí, no caso, as ONGs têm que ser mais ativistas também, é isso? Tem que cobrar mais, o que eu estou entendendo, o senhor quer dizer é isso, a cobrança. A falta de informação, a falta de comunicação a respeito, ela é tão grande que, por mais que você queira, você não pode fazer um juízo de valor e falar, não, é isso, não, é, sabe? É um negócio incrível, pô. A gente vê, nós estamos com três casos, nós temos nesse mês, que atenta à nossa própria moral, à ética e à boa conduta do ser humano. Antes de eu falar isso, para você ter uma ideia da disparidade da coisa, né? Eu vou ao Barro Branco, a Faculdade Barro Branco, de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, numa conversa com 150 capitães da Polícia Militar em fase de mestrado. Primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: tem 150 homens e mulheres aqui, né? Quantas mulheres tem? Haviam 3 mulheres. E quantos negros haviam? 2 negros. A coisa, sabe? O que é que vai acontecer dali? Nada. Não há equidade. A questão seria as minorias, né, que estão... Elas ficam muito visadas, né? Está tendo perseguição, é isso. Vamos falar assim, português claro, né? As pessoas têm medo de perseguição. Tem. Mas vamos voltar ao que estávamos falando. Nós tivemos o caso daquela menininha de 10 anos de idade, que é um horror. É um horror. Aí a gente tem o caso daquela pastora, que é um outro. Meu Deus do céu. Absurdo, né? Se eu contasse aquilo para alguma pessoa que não vivenciou isso, vai falar que é mentira. E nós temos o caso do padre Robson aqui de Trindade, de Goiânia. Que agora o hacker confessa ter sido... E agora falou que inclusive foi mandado pelo delegado. Então, são muitas notícias divergentes, né? Eu vou te falar uma coisa. Isso me remota até a um fato. Bom, eu vou... Acabou, só para a gente concluir. Terminou a reunião no céu, para nós católicos, né, cristãos. Estavam Jesus, o Espírito Santo, o Criador, e o secretário era o anjo Gabriel. Aí, a história dele. O anjo Gabriel pega e olhou bem assim para o Criador e falou: poxa vida, estou vendo aqui que Vossa Eminência está montando ali esse país chamado Brasil, né? Uma área de terra enorme, um lugar maravilhoso. Eu sei que você vai pôr lá gente boa, trabalhadora, honesta, tal, nessa terra que corre leite e mel, mas não é melhor se eu dividir isso tudo?
Divide, faz como faz na Europa, né? Itália, aqui, Alemanha. O criador olhou para ele e falou assim: não, meu filho, a minha intenção não é essa. O povo é muito maravilhoso, a terra é maravilhosa, mas tu vai ver quem eu vou colocar lá para administrar. E a gente está aí até hoje com essa praga de Deus, né? O dia que vocês tiverem oportunidade, tá? Que fica a minha obrigação de convidar. Essa sumidade, né? Porque vocês estão vendo, vocês vão pelo currículo dele, né? Ele faz essa modéstia toda aqui, mas. Então vocês vão rir muito, com certeza, também, porque ele tem um jeito de falar que vocês viram que, de certa forma, ele vai falando a verdade, mas vai ironizando, né? Mas ele sai com umas tiradas legal que é impossível a gente não dar risada, viu? Eu conheço há muitos anos, tenho muito orgulho de conhecê-lo e realmente sou a fã, né? Eu acho que o senhor é um homem muito corajoso. Principalmente o que eu admiro muito é como o senhor tem reconhecimento internacional e o seu exemplo, né? Como o senhor disse, não precisaria, né? Mas está fazendo porque ama ajudar os outros, né? Eu acho que esse aqui é o apelo para todas as ONGs, é o apelo para o terceiro setor, né? Vamos fazer aquilo que a gente ama, vamos enfrentar, vamos continuar nossa missão, né? Embora com informação, desinformação, sem problemas, né? A gente tem que cumprir a missão da gente, não é? Como você está aqui, né? Sim, Tá sim. difícil, tá cansado, chegou da viagem, não sei o quê, fez o exercício, tá ali, disse, não, Elizabeth, vamos lá, né? Então eu acho assim, essa disponibilidade de ser e de fazer, que eu acho que é o que o senhor traz de grande exemplo para nós, né? Essa simplicidade, sem desprezar a gente, sem trazer os seus PhDs todos na frente, que tem gente que nem olha, né? Mas está aí, grande exemplo, maravilha. Eu sou muito honrada, muito feliz mesmo. Até agora já fizemos outras entrevistas, mas não tivemos essa oportunidade de trazer a realidade, né, do povo, porque infelizmente nós estamos vivendo uma realidade muito triste. Eu acho que é isso, né? Tem que falar a realidade, não dá para mascarar, né? Sim. Inclusive, eu tenho abordado a seguinte temática eu tenho feito algumas lives, né, Uhum, com algumas organizações políticas partidárias, né, que uhum, estarão concorrendo agora na eleição à vereança, né? uhum. E eu tenho dito com toda clareza, olha, gente, vamos começar realmente a mudar, tá? Que me perdoem os que não forem contemplados, né? Mas não vote em branco, vote em preto. Legal. Preferencialmente, vote em mulher. Eu tenho certeza absoluta que se esse planeta fosse governado por mulheres, estaria às portas do paraíso. Bom, para minha parte, eu agradeço, né? Eu estou fazendo a minha modéstia parte, mas eu agradeço muito, sinceramente, com todo carinho. Quem me dera, tivéssemos, né, as pessoas, essa simplicidade, né, que o senhor vem, mas que dá os recados, que fala, que se emociona, né? É legal pra caramba isso, né, senhor? É um homem com alma, com coração, né? Eu estou muito honrada, muito feliz. Eu acho que o senhor é um grande representante étnico-racial. As pessoas devem, sim, conviver com o senhor, saber mais. Né? O senhor não é aquela liderança tóxica, né? E está ajudando a gente a vacinar esses agentes discriminantes, discriminatórios, tudo que tiver na vida aí, que está infestando a sociedade, né? O senhor está ajudando, está esclarecendo. É isso que precisa. Tá, eu agradeço do fundo do coração, deixo aí para suas despedidas. Se eu quiser falar de livros, de palestras, de site, fique à vontade. Eu só quero agradecer a você, ao seu filho, por Obrigada. mais essa oportunidade, né, o doutor Ângelo, e eu vou realmente descansar porque estou muito cansado. Eu cheguei, acho que era aqui quase um pouco antes de você me ligar, por volta de entre 2 e 3 horas, né? Uhum. E eu amanhã já vou viajar, porque na terça-feira eu embarco de novo, já saio de Congonhas, porque mesmo com o Covid a gente não para.
E Disparado. coisa, eu na minha idade, né, o que eu menos tenho é tempo, então vamos gastando, né, o que sobrou, né? Eu sou muito grata, viu? Eu me sinto muito honrada. E eu sei que Ah, foi assim, ó, é uma chave de ouro conseguir esse tempo aí no meio do caminho. Estou muito honrada, muito grata mesmo. ah, Tá, então, uma feliz viagem, né? mandei um abraço ao Ângelo, tá? Ah, muito obrigada. Então, E gente fique na querida, paz de assim, Deus, fique na paz de Deus e até a próxima. obrigada por orar por mim também, que eu sei que o senhor está sempre orando. Tá? Então, gente querida, muito agradecida a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu espero assim que todos os homens que tenham a oportunidade de escutar essa nossa conversa aqui, como eu digo, né? Que não foi nem uma entrevista, né? Vocês viram o diálogo, a simplicidade, a emoção, né? E o que que é ser uma liderança humanitária, né? O que que é sentir-se, colocar-se no lugar do outro? A gente aprendeu muito, principalmente no campo do sentimento, né? Eu estou muito grata por essa oportunidade concedida, doutor Guilherme Botelho Júnior. É uma honra de novamente. Gente, até uma próxima edição. Ajuda a divulgar, vai valer a pena, né? A lição de hoje, tá? Até a próxima edição. Um beijo no coração. Até lá.